Terceiro dia da nossa conferência missionária. Go! Vão pelo mundo todo. Será que aconteceu com a Esther? Será que ela realmente vai para o orfanato? Se a gente está numa conferência missionária, a gente sabe que ela é uma missionária, que alguma coisa vai acontecer. Então, será que o campo dela, então, missionário, é o orfanato? Mas antes de eu falar o que aconteceu com a Esther, eu queria mostrar essa camisa para vocês aqui, ó, Rota 66. Eu botei essa camisa em homenagem mesmo a Keila, porque teve um tempo que eu e Keila a gente trabalhou juntas na PIB do Recreio, e lá eu era a professora da escola dominical e responsável, né, pela parte da escola dominical das crianças entre 6 até 11 anos. E ali a gente montou um currículo, o Rota 66, que era o currículo que ia de Gênesis ao Apocalipse. Essa ideia surgiu da cabeça da Keila e a gente juntas nós montamos esse currículo e foi um ano muito abençoador, como as crianças aprenderam sobre a Bíblia. Então eu queria só deixar esse momento assim de lembrança, que foi muito gostoso, já que a gente falou da escola dominical, onde a Esther passou, né, por esses momentos que marcaram a vida dela. E eu sei que essa época muitas crianças foram marcadas por esses estudos que foram acontecendo lá. Voltando na história de Esther, não é essa a vontade de Deus. Deus não queria que ela fosse para o orfanato. Não era essa a vontade. E ali ela ficou ainda por alguns tempos naquela igreja, junto daqueles tios ali, porque essa não era a vontade de Deus, né? Não era a vontade de Deus que ela fosse para o orfanato. Então ela ficou ali com a tia Anísia em São Gonçalo, passando de um lugar para o outro, numa casa de um tio. Já vimos que vários lugares que ela passou. E ali naquele lugar ela pôde terminar o ensino primário, fez admissão, olha que nome antigo, que é o ensino médio hoje, né? Então ela fez admissão e ela passou para a Escola Industrial Aurelina Leal, lá em Caraí mesmo, perto de onde ela estava morando, em Niterói. Ela estudava ali um semi-internato de 9 até as 4 horas da tarde. Ela estudou ali por 4 anos que ela estudou. Mas ela era uma boa aluna, ela gostava de estudar. Então ela ficou ali estudando e ela era uma menina muito esforçada. Ali ela não só aprendia matemática, português, história, geografia, essas coisas assim não. Ela aprendia muitas outras coisas também. Ela aprendia coisas de cozinha, ela aprendia a fazer chapéu. Tinha uns ensinos assim diferentes que ela aprendia. Então ali ela era muito inteligente, né? Ela gostava de estudar. E teve uma vez que a professora fez ela fazer uma redação. E essa redação era assim: o que desejo ser? E olha só o que foi que Esther escreveu nessa redação. O que desejo ser? Ser rica? Não, não é este o meu ideal. Quero apenas ter o necessário para viver honestamente com meus entes queridos. Ao terminar o curso que estou seguindo, desejo realizar os sonhos de meus pais. Ver-me possuir um lar, olha o sonho dela, onde habite harmonia e paz. Não quero seguir os passos da mulher moderna, que procura masculinizar-se aos poucos. Deus fez-me mulher para ser feminina, ter o nome de mãe e procurar dedicar a vida inteira ao ensino e educação de almas inocentes. Desejo ser uma boa dona de casa e mãe de família. Saber criar os meus filhos com carinho, ensinando-os a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Como uma serva do Senhor, desejo ser missionária e levar a paz de espírito a muitas almas pecadoras. Se Deus continuar a abençoar-me, como tem feito até agora, verei realizado todo o meu ideal,
o que será para mim a maior felicidade. A professora, no final, ela só escolheu escrever assim, bem vermelho assim, bela maneira de pensar. E era isso que Esther pensava. A Esther tinha um desejo de construir uma família. Ela tinha desejo de ter uma casa, que até agora ela não tinha casa, né? E ali naquele lugar, ela começou a frequentar a igreja congregacional de Niterói. E ali ela ficava ali. E aos 13 anos de idade, ela já participava da Liga de Juventude, dos adolescentes, né? Ela é muito ativa na igreja. E ali ela foi a primeira vez que ela foi num trabalho numa favela e foi a primeira vez que ela contou história para umas crianças, uma história, né, da Bíblia para as crianças. Aquilo ali deixou ela muito feliz, como ela ficou contente. E o tempo foi passando, 14 anos ela fez, ela se batizou ali naquela igreja, ela se envolvia com a igreja, ela se tornou secretária de igreja, ela dava aula na IBD. Para ela, o domingo era sagrado, e naquela época era assim que pensava. Eu tinha uma líder de adolescente que ela passava isso pra gente: domingo é o dia do Senhor, a gente não pode fazer nada, é só servir o Senhor. E assim era o pensamento dela, ela achava que era sagrado mesmo, domingo era coisa separada para coisas espirituais. E naquele ano, em 1945, o 7 de setembro caiu num domingo. E como de costume também, vocês devem lembrar, isso acontecia comigo também. Tinha marcha, as escolas iam marchar e ela tinha que marchar. A pátria, né? Amor à pátria, aquela coisa que isso era muito comum naquela época. E lá foi ela. E sabe o que aconteceu? Ela não foi. Falou: não, eu tenho compromisso na igreja, eu sou secretária da EBD, faço parte da igreja, aquela coisa. Ela não foi. Quando chegou na igreja, né? Quando chegou na escola, todo mundo olhando para aquela cara, e a professora, todo mundo olhando para ela com aquela cara, falou assim: ó, vou te dar castigo. Primeiro, você vai ficar suspensa por 3 dias. Você vai levar 15 faltas na sua caderneta. Eu passei que ia ser lá no Palácio Imperial, você não vai. Mas ela acalmou seu coração e ela falou assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ela confiou em Deus. Deus sabia por que ela não queria ir aquela parada lá, desfilar e tudo mais. Porque ela sabia que estava servindo a Deus. Esse era o que ela estava fazendo. O tempo foi passando e Deus abençoou ela. As pessoas esqueceram, não aconteceu nada com ela. E ela pôde seguir a vida dela lá, os estudos dela. E, inclusive lá, né? Ela continuou lá. E aí, finalmente, quando aconteceu isso, ela terminou seus estudos e tudo mais, mas ela foi para ela conheceu aos 13 anos uma missionária. Essa missionária, ela trabalhava nos índios caiuás, que era Áurea Batista. Quando ela viu aquela missionária, ela ficou assim, ardente no coração, tão animada com aquilo. Ela falou: eu quero isso. Falou com a prima dela, que morava junto com a prima, né? Prima Lina, é isso que eu quero ser. Eu quero ser missionária entre os índios. E a prima falou assim: olha, bem, para trabalhar entre os índios é preciso ter muita paciência. E você é muito impaciente. E aquilo ficou no coração de Esther. Esther guardou aquelas palavras no coração. Ela percebeu que ela tinha ainda muitas coisas para se preparar. E aos 17 anos, finalmente, ela terminou seu curso industrial. E aí, quando ela termina, sabe o que acontece? O pai casa novamente. Ela falou assim: pai casa novamente. Ela pensou assim: eu não quero ir morar com meu pai, morar com a nova esposa dele, com uma madrasta. Ela ouvia aquelas coisas de madrasta, que quer ser madrasta, viver com madrasta. Ela falou: não quero isso não. E aí ela resolveu fazer o curso de mestria. E esse curso de mestria foi na Escola Técnica Ursina da Fonseca, lá na Tijuca, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Mas ela queria também estudar lá como no internato, porque ela não queria mais morar na casa de tio, ela não queria morar na casa da madrasta, do pai com a madrasta. Então ela precisou fazer prova, ela precisou orar, pedir muito a Deus mesmo, e ela conseguiu. Ela ficou muito grata a Deus, porque ela conseguiu fazer o curso e ainda como internato. Só que nessa nova escola que ela estava,
Tinha uma matéria que todo mundo gosta, que é a matéria de matemática. Particularmente, eu gosto de matemática, né? E ela tinha lá aquela matéria lá de matemática e ela viu que aquela matéria era muito diferente da que ela já estava estudando lá na outra escola. Tinha muitas coisas ali que eram diferentes, que ela não tinha, e não entrava na cabeça dela aquilo. Ela chegou para a professora e falou assim: professor, eu não consigo, não estou entendendo, não entra na minha cabeça. Olha só como Deus estava cuidando de Esther mesmo na escola. A Esther, quando conversou com a professora falou com a diretora e conseguiu uma outra professora para nos intervalos conseguisse ensinar a Esther. Ora, isso não é coisa de Deus? Quando que numa escola uma outra professora ia dar aula particular dentro da escola? E foi isso que aconteceu com a Esther. Teve um dia que a Esther tinha 4 tempos lá, tempo vagos, né? Num dia ela estava chegando à prova final, e uma dessas provas era de matemática, né? Porque na primeira prova ela tinha tirado 5,6. Nossa, como ela chorou! Ela chorou muito, ela não era de tirar nota baixa, mas ela chorou, orou ao Senhor, pediu ao Senhor que ajudasse ela. E Deus começou a ajudar, tanto que mandou essa professora que nos intervalos ajudava ela. E aí teve um dia que, nesses tempos vagos, ela resolveu, pegou todos os exercícios, pegou todos os seus cadernos, os livros e foi estudar. E antes de começar a estudar, ela orou ao Senhor e pediu: Senhor, me ajude a entender a matemática. E ela ali começou a estudar, orando, estudar. E naquele dia ela conseguiu, com a ajuda do Senhor, a compreender. As coisas começaram a entrar na cabeça dela e ela começou a entender melhor o que estava acontecendo, o que era aquilo tudo. Ela pôde realizar uma excelente prova. Mas entrou as férias no ano seguinte. A Esther não pôde voltar para a escola. Ela ficou muito doente, a Esther. A Esther ficou muito fraca. Ela não pôde voltar para a escola. E ela precisou voltar para onde? Para a casa da tia, né? Lá na casa da tia em São Gonçalo. Ela precisou voltar para lá para ela poder se recuperar. E aí, ela foi procurar emprego, então. Ela que viesse pela frente, ela aceitava. Ela foi ser secretária de escola. Enfim, ela não tinha ninguém. Ela que viesse, ela precisava. Estava na casa de uma tia, precisava do seu sustento. E ela conseguiu ser secretária de uma escola. E nesse meio tempo, ela foi num congresso da igreja, numa congresso de mocidade. E ali, ela conheceu o primeiro missionário da PEC aqui no Brasil, o reverendo Harry Bryant. Ela conheceu ele. Foi através dele que ela ouviu nesse congresso. Ela ouviu o primeiro dia da mensagem dele, que foi lá em Isaías 6:1-8. E ela sentiu um desejo no coração quando ele falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ela escutou aquilo. No segundo dia, ela ouviu a mensagem da rainha Esther, a diferença que ela fez naquele povo, né? Como ela foi importante naquele povo. Então, a Esther começou a chorar porque ela cresceu, ardeu no coração dela o desejo de ser uma missionária. Mas ela sabia que ela não tinha dinheiro, que ela não tinha apoio de ninguém. E aí, no final de tudo, ela foi conversar com o reverendo se ele estava, o que estava acontecendo, o chamado que ela tinha acabado de receber. E o reverendo falou assim: olha, se for da vontade de Deus que você vá para a sua obra missionária, se Deus acabou de chamar você para a obra missionária, Deus vai abrir as portas. Do que você precisar, Deus vai abrir as portas. E assim ela foi para casa, confiante no que ela tinha acabado de sentir no coração dela e que Deus iria abrir as portas no que fosse preciso. E em janeiro de 1951, olha como é que as coisas vão mudando. O reverendo Oliver Thompson e dona Doroteia, que eram os diretores do Instituto Bíblico de Pedra de Guaratiba, né? Esse instituto, ele prepara moças e rapazes para o trabalho do Senhor. E ela vai lá para esse lugar para estudar lá. Eles falam para ela sobre esse lugar, né?
E a Esther fala sobre o desejo do chamado do Senhor que ela tem para ir, para estudar, e ela quer ir para aquele lugar. Mas ela não tinha dinheiro. E aí, Dona Doroteia e mais o reverendo, né, Oliver, fala assim, ó, vai para casa, vamos orar, que de acordo com a vontade de Deus, tudo vai se resolver. Eles pegam o endereço dela e tudo mais. Passou uma semana. Esther recebe uma carta dele dizendo que existia um casal nos Estados Unidos que estavam mandando uma oferta para que, se alguém desejasse estudar naquele instituto, para financiar os estudos. E assim Esther foi. Quando foi falar para os tios dela, que ela teria que largar a escola, o emprego, como é que você vai largar um lugar que é tão certo para o outro que é duvidoso, ficar dependendo de esmola? Mas Esther, mesmo triste, porque os tios falaram isso, apesar de ser serva de Deus, ela achou que ia apoiar ela, mas ela foi. Só que a oferta que os missionários mandaram, esse casal dos Estados Unidos, só era oferta para um semestre. Não era para todos os anos, que ela teria que cursar 3 anos, mas foi somente para um semestre. E agora, como é que ela faria nos outros semestres? O que será de Esther? Será que mais uma vez ela vai ter que abandonar? Será que mais uma vez ela vai ter que ir para outros lugares? Não vai ter a casa que tanto ela deseja? O que será que vai acontecer agora? Será que ela vai conseguir o sustento? E como ela vai conseguir o sustento para os demais semestres? A gente vê amanhã, tá bom?